Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuando aqui no nosso capítulo 4 de vibrações, né? Vamos falar hoje sobre espectro de resposta. Então, quando a gente tem um gráfico, tá, que mostra a resposta máxima de um sistema, seja ele em velocidade, como esse, aceleração, deslocamento ou qualquer outra quantidade, em relação à frequência natural do meu sistema, ou período natural, né? De um sistema com grau de liberdade, ele é chamado de espectro de resposta, certo? Ou seja, como que o meu sistema vai se comportar em relação a essa faixa de frequência, tá? Sempre vai ser, então, a resposta máxima, seja aceleração, amplitude, deslocamento, em relação à frequência natural, o espectro de resposta vai fornecer a resposta máxima de todos os sistemas com grau de liberdade possíveis, nesse caso aqui. Tá? O espectro de resposta é altamente utilizado no projeto de engenharia de terremotos. Quando a gente tem, então, o espectro de resposta, a gente precisa encontrar só a frequência natural do sistema para encontrar a sua resposta máxima. E vamos ver um exemplo para que a gente possa, então, ver o uso do espectro de resposta. Então, considere um sistema massa-mola, no qual a gente aplica uma força de pulso senoidal, como está essa aqui. Ó. Então, tem uma amplitude F0 e um tempo T0. Tá? Após a análise, né, obteve-se, né, o espectro de resposta desse sistema. Então, esse é o nosso espectro de resposta. Como o sistema, então, é massa-mola, né, nós não temos amortecimento, tem uma massa de 10 kg, uma rigidez na mola de 1000 newtons por metro, uma F0 de 100 newtons, então a amplitude do meu pulso é de 100 newtons, e o tempo de duração de 0,31416. Tá? Pede para a gente, então, encontrar a resposta máxima desse sistema. Primeira coisa, então, se a gente olhar o gráfico, né? Voltar aqui no gráfico, o gráfico faz uma relação de T0 sobre tal N, né? Então, o período natural. E a amplitude máxima está entre x de t sobre a deflexão estática, considerando, então, a máxima. Tá? Então, vamos encontrar a frequência natural, 1000 newtons por 10 radianos por segundo. Tá? O período natural vai ser 2π sobre ômega n, 2π sobre 10, 0,6283. T0 sobre tal n igual a 0,5. Tá? Com o valor de 0,5, então a gente vai no gráfico. Tá? Minha linha aqui ficou um pouquinho torta, mas deu 1,5. Certo? Então, a minha amplitude máxima, o meu valor de 1,5 é quem? É a minha amplitude máxima em x dividido pela deflexão estática. Então, minha amplitude máxima do sistema vai ser quem? 1,5 vezes a minha deflexão estática. Quem que é a minha deflexão estática? F0 sobre K. Então, 1,5, 100 sobre 1000. Meu deslocamento máximo é igual a 0,15 metros. Tá? Então, encontrado a condição em cima do meu gráfico sem a gente fazer nenhum cálculo. Certo? Daí a gente não precisou. Tá? O espectro de resposta ele pode ser apresentado de várias maneiras. Então, vamos pensar em terremoto. Então, eu tenho o gráfico que sai do sismógrafo. Então, com a aceleração do solo, né, o deslocamento do solo, então a gente consegue trabalhar e verificar essa condição para a gente poder ter um sistema e assim trabalhar a sua resposta. Tá? Vamos pegar então a resposta a um deslocamento de base. Então, no projeto de máquinas e estruturas que estão sujeitas a um choque do solo, ou seja, causado por um terremoto, o espectro de resposta correspondente à estação de base ele é útil para a gente poder fazer essa análise. Tá? A gente começar então com um sistema com grau de liberdade amortecido, em que o movimento da base relativo é z igual a x menos y,
a gente tem então uma equação, né, uma equação de resposta, uma equação de movimento, como sendo minha massa vezes a aceleração z, mais c vezes a velocidade z, mais k vezes z, é igual a menos a massa vezes a aceleração y. Tá? A resposta em z de t, então, vai ser a integral de convolução da minha força forçante, que é a aceleração y, né, de tal, pz, né, menos o fator de amortecimento, vezes ômega n, vezes t menos tal, vezes o seno de ômega d, t menos tal de tal. Tá? E aqui 1 sobre ômega d. Daí partindo nessa, se a gente tem essa condição da resposta, se a gente partir que a gente vai ter um espectro de resposta de velocidade, tá? Ou seja, quando a gente está trabalhando com choque no solo, a gente usa o espectro de resposta de velocidade, que é chamado SV. Tá? Dele nós podemos ter os espectros de deslocamento, que é SD, e a aceleração SA. Tá? E vão ser expressos em termos do espectro de velocidade SV. Se a gente considerar que a aceleração máxima em x é igual a menos ômega n ao quadrado vezes o x máximo, ou seja, a segunda derivada de x, e que a primeira derivada de x, que é a nossa velocidade, é menos ômega n vezes x máximo, a gente então consegue dizer que o espectro de deslocamento, SD, vai ser quem? Vai ser o espectro de velocidade dividido por ômega n. Tá? E o espectro de aceleração é o espectro de velocidade vezes ômega n. Se a gente considerar um sistema com amortecimento e considerar que o deslocamento relativo máximo entre os dois componentes após a passagem do pulso de choque, o movimento que vai acontecer depois vai ser um movimento harmônico. Se a gente olhar ali a nossa integral de convolução, a gente vai ter essa condição. A velocidade fictícia que vai ser associada a esse movimento harmônico também vai ser chamada de pseudo-velocidade. E seu espectro de velocidade, o SV, vai ser chamado de pseudo-espectro. E os espectros de velocidade de sistemas então amortecidos são extensivamente usados na análise de terremotos. Para a gente encontrar então o espectro de velocidade relativa, o que a gente faz? A gente diferencia a equação de momento de base para obter então a equação da minha velocidade. Essa equação então a gente pode reescrever ela como sendo menos Euler elevado a FA ômega nt sobre 1 menos FA ao quadrado vezes a raiz quadrada de P ao quadrado mais Q ao quadrado vezes seno de ômega dt menos φ. Tá? Ou φ é igual a tangente da menos 1 de menos P vezes 1 menos fator de amortecimento ao quadrado mais Q vezes FA sobre P fator de amortecimento menos Q vezes 1 menos a raiz menos o fator de amortecimento ao quadrado. P, a integral da aceleração y, tá? Ou seja, a minha integral de convolução em relação a y, tá? E Q também em relação a seno, tá? Então aqui é em relação a cosseno e aqui é em relação a seno, certo? E SV vai ser a velocidade z máxima, tá? Então aqui tem o meu módulo máximo, SD, meu deslocamento z máximo, então SV sobre ômega n, e SA, minha aceleração máxima, ômega n vezes SV. Tá? A gente pegar um exemplo aqui para trabalhar melhor essa condição, né? Vamos pegar esse reservatório em que eu vou ter uma força que está sendo aplicada na base, né? E vamos ver qual vai ser o deslocamento X desse meu reservatório. Tá? O reservatório então pode ser modelado como um sistema com grau
com grau de liberdade não amortecido. Tá? Daí, então, conseguimos fazer essa modelagem. A aceleração y que está ocorrendo então na base, ela vai ser o máximo e vai cair ao menos máximo em 2t0. Tá? Então, ela é modelada como y máximo igual a vezes 1 menos t sobre t0 para 0 t0. E vai ser 0 para todo t maior que 2t0. Tá? Então, z, e a gente substituindo a aceleração, a gente tem essa condição, essa equação para z, né? Então, menos y máximo sobre t0 sobre ωn ao quadrado, a integral de 1 menos tal sobre t0, seno de ωt cosseno de ωn vezes tal, menos o cosseno de ωn vezes t, vezes o seno de ωn vezes tal de tal. E fazendo as demais condições, então a gente tem que z de t vai ser igual a menos y máximo sobre t0 ωn ao quadrado, 1 menos t sobre t0, menos o cosseno de ωn vezes t, mais 1 sobre ωn vezes t0, seno de ωn vezes t. Para a resposta máxima de z, então a gente vai levar a primeira derivada igual a zero, né? Ou seja, a velocidade igual a zero, a gente tem que o tempo tm vai ser quem? Vai ser 2 sobre ωn vezes a tangente de menos 1 de ωn vezes t0. Tá? Então, encontramos o tempo do valor máximo. Substituindo o valor máximo, né, a gente vai ter, substituindo o tempo, no valor máximo, a gente tem o z máximo. Né? Que esse z máximo, então, vai estar em função da minha frequência natural. Ou seja, eu consigo determinar que o meu espectro de resposta vai ser z em relação a essa condição. E a gente tem, então, para t maior que 2t0, pode ser transformado em função da frequência natural. Tá? Então, a gente tem essa... Seria o meu espectro de resposta para esse meu sistema. Ou seja, eu consigo identificar qual é a resposta máxima de z, substituindo o valor Tm, tá? Que vai estar em função da minha frequência natural. Mas vamos falar então na análise de terremoto, ou seja, como que a gente vai estar trabalhando análise de terremoto. Tá? Ele então é fornecido por acelerogramas, ou seja, eu tenho a aceleração do solo, né? Ou seja, ele em determinado local. Então aqui a figura está mostrando como é que ele está se comportando em relação ao tempo. Tá? Os acelerogramas são registrados em papel, né? Daí. E o espectro de resposta, então, é usado para fornecer a representação mais descritiva da influência de um determinado terremoto em uma estrutura ou máquina. Através dele é possível traçar a resposta máxima de um sistema com grau de liberdade em termos de aceleração relativa à pseudo-velocidade e deslocamento relativo usando escalas logarítmicas. O espectro de resposta típico, então, é plotado num papel logarítmico de 4 vias. Então, eu tenho o eixo vertical, então, denota a minha pseudo-velocidade. O eixo horizontal representa o período natural, então, n. O eixo inclinado a 45 graus indica o deslocamento espectral. Tá? E o eixo inclinado de 135, a aceleração espectral. O espectro de resposta, então, de um determinado acelerograma, ou terremoto, exibe irregularidades consideráveis no domínio da frequência. No entanto, quando a gente tem um conjunto de acelerogramos produzido por tremores de solo de locais com características geológicas sismológicas semelhantes, são funções suaves do tempo e fornecem tendência estatística que o caracterizam coletivamente. Então a gente pode ter aqui, ó, esse aqui que seria o nosso espectro de projeto.
no projeto então de estruturas e máquinas, né? E a gente vai utilizar o exemplo para mostrar como é que a gente utiliza. Tá? Então vamos pegar uma estrutura, tá, de um edifício que tem 15.000 libras, duas colunas de rigidez K, né? Então cada uma é K sobre 2, e o somatório tem K. Tem um fator de amortecimento igual a 0,5, então eu tenho um amortecimento aqui, e um período natural de 1 segundo. E o terremoto então é caracterizado pela figura. Determinar então o deslocamento relativo máximo da massa, x máximo, e a força máxima de cisalhamento nas colunas. Certo? Então, se a gente pegar aqui e traçar um gráfico no período natural, que seria 1 segundo, a gente consegue algumas informações. Então, consegue que o meu SD, tá, é igual a 6 polegadas e o meu SA, tá, é igual a 0,6 G. Tá? Então, o deslocamento máximo vai ser SD, que é igual a 6 polegadas, que é igual a 0,1524 metros. Certo? A minha frequência máxima de cisalhamento vai ser a minha massa vezes o meu SA. Tá? Então, a minha massa foi transformada em quilos, né? Vezes 0,6 vezes o G. G é considerado 9,81. Então, minha força máxima de cisalhamento, então, 40.000, aproximadamente, né? 40.000 newtons. Então, a gente pode ver que simplesmente olhando, né, a análise do gráfico, analisando a coisa, nós conseguimos trabalhar as condições da minha estrutura. Agora, uma das coisas que nos interessa, né? Como que eu posso trabalhar, projetar uma estrutura, projetar um ambiente, quando eu tenho uma força de curta duração, ou seja, geralmente por um período inferior, um período natural, que é a chamada carga de choque. Um choque, então, ele causa um deslocamento significativo, né, no deslocamento, na velocidade, na aceleração, ou um estresse em um sistema mecânico. Embora então a fadiga seja uma das causas principais das falhas, né, sobre forças harmônicas, geralmente não é muito importante sobre cargas de choque. Tá? Um choque então pode ser descrito por um choque de pulso, choque de velocidade ou um espectro de resposta ao choque. Os choques de pulso são introduzidos por forças repentinamente aplicadas ou deslocamento na forma de uma onda quadrada, né, meio senoide, triangular ou semelhante. Um choque de velocidade é causado por mudanças repentinas na velocidade, como aquelas causadas quando um pacote são jogados de uma determinada altura. O espectro de resposta ao choque, né, então ele descreve a maneira como uma máquina ou uma estrutura responde a um choque específico, em vez de descrever o choque em si. Diferentes pulsos são utilizados na qualificação da maioria dos produtos comerciais, industriais e militares. Muitas especificações militares, como a 1000E 5400 ou a 1000 STD 810, define diferentes tipos de pulsos de choque e métodos detalhados para testes com esses pulsos. Vamos usar um exemplo para que a gente possa então mostrar como se faz o projeto. Então a gente tem uma placa de circuito impresso, tá, que é montada no suporte de alumínio em balanço, como está mostrado na minha figura. Então eu tenho aqui a minha caixa, né, minha placa de circuito impresso que está colocada aqui e está a 250 milímetros na parede, certo? A espessura da minha coisa é igual a 13 milímetros, certo? Esse suporte então é colocado num container que deverá ser lançado no helicóptero que está voando baixo. O choque então foi aproximado como sendo um pulso de 0 a 0,1 segundo e que tem uma aceleração de 100 G. Tá? Projete o suporte para suportar o nível de aceleração colocado. O peso específico é 30.000 newtons por metro cúbico, um módulo de Young de 70 gigapascal e uma tensão permissível de 180 gigapascal
para o alumínio. O peso próprio da viga, então, se a gente considerar então as medidas da viga, 97,5 de PZN. O peso total, então, vai ser quem? W, vai ser o W mais o peso da minha placa. Então, 97,5 D mais 3 newtons, que é da minha placa. O momento de inércia, então, vai ser relacionado ao meu D, né? Então, 0,08, 108 D ao cubo. A deflexão estática da viga sobre o peso W, então, vai ser calculado como o peso L ao cubo, 3 vezes E vezes o módulo vezes o I, 97,5 D mais 3 sobre D ao cubo vezes 2,755 vezes 10 na menos 10. Se eu colocar aqui, então, eu preciso calcular T0 sobre tal N. Tá? A gente, então, vai adotar um procedimento de tentativa e erro para determinar o valor de tal N, e, portanto, T0 sobre tal N, se D for assumido, então, como 15 milímetros. Então, substituindo, então, o D por 15 milímetros, a gente encontrou a deflexão estática. Tá? Tal N vai ser 2π sobre a deflexão estática sobre G. Eu tenho uma relação de T0 sobre tal N, 0,1 sobre 0,3835, 2,612. O fator de amplificação de choque, então, vai ser encontrado na figura, né? A gente já olhou essa figura, com o valor do período 2,6, então, mais ou menos aqui assim, a gente pode dizer que seja aproximadamente 1,1. Tá? Substituindo, então, a gente consegue então calcular a carga dinâmica, onde a S então é a aceleração correspondente ao choque, M é a massa renal da viga e MAS é a força de inércia da viga. Então, meu I vai ser igual a 3,645 vezes 10 na menos 9 metros na quarta. Então, minha tensão de flexão máxima na base do suporte vai ser igual. Esse valor, então, vai exceder o valor permitido. A gente troca, então, o diâmetro da minha viga para 20 milímetros, tá? Ou seja, a espessura. Você faz os cálculos, né? Vai ter um novo tal N. Então, com então aproximadamente 1,1 novamente, a gente faz os cálculos e a gente pode ver que a tensão máxima está abaixo do limite. Então a gente pode utilizar essa espessura do suporte. Então é uma questão de se colocar e fazer essa análise em cima dos dados que a gente tem, em cima do espectro de resposta. Aqui que é o importante, né? A gente trabalhar em cima do que a gente tem, como que a gente tem para poder estar trabalhando e substituindo os valores conforme a necessidade. Ok, pessoal? Obrigado.